Bom dia, Caleb, Cauê, Eric, João Miguel, Luiz, Felipe, Maria Clara, Vinícius Vitor, Vitória Botino e Yasmin. Galerinha, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez, certo? Vou fazer a transmissão aqui da minha tela aqui para vocês agora, tranquilo, a aula já está sendo gravada, logo mais eu posto aí no Google Sala de Aula, tranquilo? Então vamos lá, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu escrever aqui, né? Porque vai que tem alguém que não esteja ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, tranquilo? Conseguem ver essa tela aí, ó? A forma mista das frações? Conseguem ver essa aulinha aí, a forma mista das frações? Yes? Então, beleza. Então, vamos lá. Galerinha, nessa aula de hoje vamos aprender o que chamamos de frações impróprias. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com frações, né? E na aula anterior sempre, né? Era, no caso aí, um número A dividido pelo número B. Em todas as outras operações que a gente realizou, o número A sempre era, no caso, menor do que o número B. Então, essa daí, no caso, era uma fração própria, uma fração comum, uma fração normal. Agora, nessa aula, vamos trabalhar com frações em que o numerador é maior do que o denominador. Vamos trabalhar com esse tipo de fração. E aprender também a escrevê-lo, certo? De outra forma. Vamos aprender a escrever esses números aí de outra forma. Então, beleza, vamos analisar aí essa tirinha que eu coloquei aí para vocês. Ele fala o seguinte, ó. A garotinha fala o seguinte: hoje meu pai colheu 3 abacaxis. Descasquei os 3 abacaxis e cortei cada um em 3 pedaços iguais. Comi uma parte de um dos abacaxis. Quanto restou dos abacaxis? Então imagina aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, é um abacaxi inteiro. É um abacaxi inteiro. Então, ela foi e cortou aí em 3 partes. Então, é 3 de 3. Ele está inteiro, ele está intacto. Ainda ela não comeu esse abacaxi. Ela descascou o segundo, certo? Descascou o segundo em 3 pedaços iguais. É a mesma coisa de 3 dividido por 3. Ou seja, né? O 3 do denominador representa em quantas partes esse inteiro foi dividido. Então, ele foi dividido em 3 pedaços. E aqui, certo, ela não comeu nenhum pedaço, então é 3 de 3, né? Então ele está inteiro, esse abacaxi está intacto. Esse terceiro abacaxi, ela descascou, dividiu em 3 pedaços iguais, certo? Desses 3 pedaços iguais, ela comeu um. E o que sobrou foi o quê? Foi 2 pedaços de 3. Então, sobrou 2/3 do abacaxi. Tranquilo? Então, a partir disso daí, eu quero fazer uma seguinte análise com você, né? Como é que eu posso representar, né, o que sobrou desse abacaxi? Como é que eu vou representar o que sobrou desse abacaxi? Então, basta eu somar as frações. Então, olha só, vou escrever assim, ó, o primeiro caso, como é que eu posso representar? Então, eu posso representar assim, ó, 3 dividido para 3, que é o primeiro abacaxi, mais 3 dividido para 3, que é o segundo abacaxi que está intacto, e também posso representar o que sobrou aqui do último abacaxi, que foi 2/3. E aí, na aula anterior, a gente aprendeu a somar as frações, certo? Então, as frações, quando elas têm denominadores iguais, o que eu faço? Eu apenas repito, certo aí, ó, o meu denominador. Por quê? Porque eles são iguais. Aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Eu repito eu repito o meu denominador e somo os meus numeradores, que é 3 mais 3 mais 2. Então, somando isso, 3 mais 3 é igual a 6, 6 mais 2 é igual a 8 dividido para 3. Então, essa daqui é a minha primeira representação que eu posso escrever, certo? Eu também tenho uma outra representação, um outro caso, um modo como eu posso representar esses abacaxi. Ah, tá, antes de falar desse segundo caso,
Era justamente isso que eu estava falando, ó. Tá vendo aqui, ó, que o numerador é 8 e o denominador é 3? Ou seja, quando o numerador for maior do que o denominador, ou seja, quando o de cima for maior do que o de baixo, eu vou chamar isso daí de fração, certo? De fração imprópria, certo? Imprópria. Então, isso daí é o nome dessa fração, que é uma fração imprópria. E agora eu vou fazer o segundo caso. Agora, veja bem, 3 dividido para 3 não é igual a 1 inteiro? Então, eu vou representar aqui, ó, 1 inteiro. O segundo abacaxi, 3 dividido para 3 não é igual a 1, certo? Não é 1 inteiro? Então, eu venho aqui e represento com a letra 1. Agora, esse daqui eu já não posso representar. Esse daqui eu já não posso representar como 1, né? Porque ele é 2/3, então vai somar mais 2/3, certo? Eu somo como 2/3. Tranquilo? Agora, veja bem, olha como é que eu posso escrever essa fração. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2/3. Então, essa fração, ela também pode ser representada como 2 mais 2/3, ou então eu posso fazer uma representação da forma mista. O que é essa representação da forma mista? Eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira, ó, como 2, e aí eu coloco um traço aqui, ó, na metade do 2, e escrevo o que sobrou, 2/3. Então, 2, certo? Mais 2/3. Então, essa representação que eu acabei de fazer sem esse sinal de mais, é o que eu chamo aí de forma mista, certo? Eu ocultei esse sinal de mais e aproximei o 2 escrevendo assim. Então, eu posso escrever assim, ó, que 2 mais 2/3 é igual a 2, certo? 2/3. Eu posso representar dessa forma. E o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar justamente com essa outra forma. É saber transformar, certo? No caso, um número, que é uma fração imprópria, no caso, certo? Em uma fração na forma mista, tranquilo? Então, eu posso afirmar aqui, ó, que 8/3, né? Não estamos falando do primeiro caso, que é o mesmo abacaxi, 8/3 é igual, no caso, a 2 mais 2/3, que é igual também a 2, certo? Dividido por 2/3. Então, todas essas formas de escrever, elas representam, certa quantidade de abacaxi que sobrou. Tranquilo? Mas beleza, talvez pode ter ficado um pouco superficial, mas para a gente fixar bem, certo? Nós vamos aprender a escrever na forma mista os números racionais. Então, nós vamos aprender a fazer esses exercícios aqui, certo? Na forma mista. Como que a gente faz esses exercícios aqui na forma mista? Certo? A gente faz da seguinte maneira, ó. Escreva na forma mista os números racionais, depois use figuras para representá-los. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Então, o que é? São todas frações impróprias, certo? São todas frações impróprias. Então, ó, o numerador é maior do que o denominador, então é uma fração imprópria, a B também, a C. Beleza. Lembra no item anterior, na questão anterior lá, ó, que eu tinha falado o seguinte, né? Que eu escrevi que 8/3 era igual, certo, a 2. Certo? Isso daqui, 8/3, era igual a essa forma mista que sai aqui do outro lado. Então, eu transformei esse número 8/3 na forma mista. E o objetivo desses exercícios é justamente isso. É eu escrever para vocês esses números aí na forma mista. E aí eu vou ensinar o passo a passo de como a gente, no caso, escreve isso. E para escrever dessa forma, temos que usar aí, ó, os critérios de divisibilidade. Temos que aplicar os critérios de divisibilidade. Tranquilo? Então, olha só, a letra A, ele diz o seguinte, ó, que é 21, certo, dividido para 5. E agora, como é que eu escrevo isso na forma mista? Galerinhas, nós vamos pensar o seguinte, ó, nós vamos pensar da seguinte maneira. Qual é o número,
menor do que 21 que dá para dividir o 5. Um número maior que 21 que dá para dividir o 5. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Então, beleza. Então, 21, vocês concordam comigo que eu posso escrever assim, ó, como 20 mais 1 dividido para 5? Eu não posso escrever dessa forma? 20 mais 1, 21 dividido para 5. Continuei escrevendo dessa forma. Fiz isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar essas frações. Eu vou separar assim, ó. Vou pegar o 20 e vou dividir por 5. Vou pegar o 20 e vou dividir por 5. Vou somar, no caso, com 1 dividido para 5. Certo? O que eu fiz, ó? Eu pensei no próximo número, que dividiria um número 5. Então, eu fiz, ó. Eu posso escrever o 21 como 20 mais 1. Como 20 mais 1. Eu fui e escrevi 20 mais 1, dividido para 5. Depois eu separei. Como que eu separei? Eu separei assim, ó. Primeiro eu fiz o 20 mais 5. Depois eu fiz aí com mais 1/5, que a resposta daria a mesma. Agora eu continuo resolvendo. Ó. Quanto é que é 20 dividido para 5? Não é igual a 4? 4. 20 dividido para 5 é igual a 4. Mais 1 dividido para 5. Essa daqui, no caso, é a minha fração mista. Mas só que agora eu vou colocar a representação da fração mista. Eu vou pegar o 4 e apenas colocar do lado de 1/5, certo? Se eu colocar mais bonitinho para ficar melhor, certo? É mais ou menos essa representação aqui, ó. Então, vai ser o 2 aqui, ó, no meio, o traço e 1/5. Então, a minha letra A fica representada aí, ó, e anotem aí, para quando vocês tentarem fazer por conta própria. Então, essa daqui é a minha resposta da A. Confuso, galerinha? À medida que eu vou fazendo os exercícios, vai ficando mais claro. Deu para entender legal? Me respondam aí, por favor. Vocês conseguiram entender? Tranquilo? Sim? Beleza? Eu vou fazer mais um exercício aqui, certo? Fazer a letra B para ver se realmente ficou claro mesmo, certo? Então, vou apagar tudo isso daqui, certo? Vou apagar tudo isso daqui. Agora, eu vou resolver a letra B. A letra B, certo? Cadê aqui a letra B? A letra B, ele representa como 17 terços, tá vendo? É um número maior dividido pelo número menor. Então, é uma fração que eu chamo de fração imprópria e eu quero transformar na forma mista. Agora, olha só, qual é o número, certo? Que é menor do que 17, que é o número mais próximo de 17, certo? Que divide o 3. A pergunta é essa. Então, eu tenho que escrever o 17 de outra forma. Tem que ser um número menor do que o 17, certo? Que divide, que pode ser divisível, que é divisível por 3. Então, eu vou pensar aqui, ó. Não pode ser o 17, tem que ser menor. Então, eu vou aqui. 16 é dividido por 3? Não, né? Então, não pode ser 16. Eu vou por 15. 15 é dividido por 3? 15 dividido por 3 é igual a 5. Achei o número. Então, o meu número é o 15. Então, eu vou olhar para o 17 e falar assim, ó, o 17 ele é 15 mais 2. Certo? Vocês concordam comigo? Então, o primeiro passo, pensar em um número menor do que 17 que seja divisível por 3. Aí eu fui na tentativa. 16 é dividido por 3? Não. Então, 16 não vale. Fui para o próximo menor, o 15. 15 dividido por 3 igual a 5. Bingo, é divisível. E aí eu escrevo 15, aí eu pego o 15, né? Coloco ele aqui e somo com o que falta para dar 17. 15 mais 2 igual a 17. Tranquilo? E agora eu continuo aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou separar. Vou separar, que eu vou fazer 15 dividido por 3, certo? Então, eu vou resolver aqui, ó. 15 dividido por 3, mais... Agora, eu vou fazer o outro lá, ó, que é o 2 dividido por 3. Quanto é que é 2 dividido por 3? Fica escrito aqui como 2 terços. Vou continuar aqui nessa parte de baixo, mas antes eu vou apagar essa questão aqui, ó. Certo? Apaguei. Perfeito.
Agora eu faço a conta, ó. Quanto é que é 15 dividido por 3? 15 dividido por 3 é igual a 5, mais 2 terços. Escrevi dessa forma. Agora eu vou colocar na forma mista, certo? Ó, forma mista. Como é que isso fica na forma mista? Eu repito o 5, coloco um traço aí, ó, no lugar aí do caso do mais e coloco 2 dividido para 3. Isso daqui é a forma mista. Então, a B, ela é a mesma coisa aí, certo? Isso aqui é igual a 5 dividido aí por 2 terços. Tranquilo? Deu para entender melhor com essa explicação, galerinha? Me dá um feedback aí. É, mas um pouquinho complicado. Mas isso daqui, Letícia, depois que pega as manhas, né, que você começa a treinar, começa a fazer, porque é o primeiro contato, é a primeira vez que você está vendo isso. Então aí você pode achar um pouco confuso, mas você vai ver que é facinho. Agora, ó, vou fazer o mesmo procedimento que eu faço para uma questão, eu faço para todas. Quer ver? Por exemplo, essa letra B, a letra C agora, a letra C, ela é 33 dividido para 10, certo? E aí o que eu vou pensar? Eu tenho que pegar esse 33, deixa eu escrever direito esse 33 aqui, porque ele ficou muito feio. Vai ser o 33, certo? Dividido aí para 10. Então, beleza, eu tenho que pensar em um número menor do que o 33, que é divisível por 10. Então, eu vou lá, tento 32. 32 é divisível por 10? Não. Tento 31. 31 é divisível por 10? Dá resto zero? Não. Então, o único que vai ser 30 dividido por 10, que é igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número como 30, certo? Mais quanto? Mais 3. Dividido por quanto? Por 10. Eu só escrevi esse número em uma forma diferente, né? 30 mais 3 é igual a 33, dividido por 10. Então, esse lado é igual a esse outro lado. Tranquilo? Agora, o que eu faço, galera? Separo, né? Agora eu venho aqui e começo a separar, ó. Vou fazer 30 dividido por 10, depois 3 dividido por 10, tranquilo? Então, vou fazer aqui na frente, ó. 30 dividido por 10, 30 dividido por 10, mais 3 dividido por 10. 30 dividido por 10 é igual a quanto? Igual a 3, mais 3 sobre 10. Pronto. Agora eu vou colocar na forma mista. Como é que é a forma mista? É 3, colocar a barrinha, 3 sobre 10. Essa daqui, no caso, é a forma mista desses números. Tranquilo? E aí? Deu para entender melhor? Tá ficando mais fácil? Travou? Vocês estão conseguindo acompanhar, galerinha? Alguém responde aí no microfone, por favor? Sim. Mas a tela tá travada. Ah, o dela travou, né? Entre e sai da aula novamente, Letícia, se você estiver me escutando, que você consegue aí destravar. Beleza? Mas tem hora que trava, né? Tem umas horas que dá uma travadinha, mas certo? Quem estiver travando aí, entre e sai da aula, certo? Que dá certo. Já está quase finalizando a aula aqui. Agora falta a D, né? Questão D. Então, vou apagar aqui. Vou apagar agora essa parte aqui. Pronto, tudo apagado. Vamos aí partir para a D. Cadê? Questão D. A D é 15 dividido por 2, certo? E aí eu vou pensar num número menor do que 15 que dá para dividir por 2, certo? Vou pensar num número menor do que 15 que dava para dividir por 2. Vou tentar o 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então já vai ser o 14. Então eu posso escrever essa fração da seguinte maneira. Ó. Eu posso escrever essa fração como? Né? Da seguinte maneira. Deixa eu colocar uma linha aqui. Eu posso escrever ela como 14, certo? Mais 1. Porque 14 mais 1
é igual a 15. Por que eu coloquei o 14, galera? Porque o 14, ele dá para dividir o 7. O 14 dá para dividir o 7, por isso que eu escolhi o 14. Certo? Vou dividir por 2. Então, 15 dividido por 2 é igual a 14 mais 1 dividido por 2. Agora, o que eu faço? Separo. Agora, eu vou separar. Eu vou pegar aqui minha caneta vermelha, certo? Vou separar essa fração assim, ó, em 14 dividido por 2, certo? E 1 dividido por 2. E aí eu vou escrever, ó, vai ficar, ó, 14 dividido por 2 mais 1 dividido por 2, certo? Como é que vai ficar isso? 14 dividido por 2 é 7, 7 mais 1 sobre 2. Agora é só escrever na forma mista, que fica 7, certo? Como 1 sobre 2. Essa daqui é a minha forma mista. Tranquilo? Fácil, difícil? Qual é a dificuldade aí? Dá uma nota aí, a da dificuldade, ó, de 0 a 10. Vocês acham qual é o nível de dificuldade? Escrevam um número aí, ó. Vamos lá. 3 é uma nota alta, por exemplo, se alguém falar assim, professor, é 10, é porque é muito difícil. Quanto menor a nota, mais baixo é. 3, né, 4, então tá razoável, né? As notas aí tá razoável. Luiz Felipe acha que é 2, Guilherme acha que é 4, certo? Então tá certo aí, ó. O Breno achou 2, então tá certo aí, ó. O Caleb, 4, 5, 6, 7, 8. Que isso, Caleb? Eu acho que não, hein? Tranquilo? Então vamos aí resolver agora a letra, a questão 2. Olha só, a questão 1, a gente transformou uma fração imprópria, certo? Em uma fração aí mista, né? Na forma mista. Essa representação que eu acabei de ensinar é a forma mista. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Como que agora eu transformo uma fração, certo, mista, em uma fração imprópria? Esse agora é o objetivo, certo? Vou apagar aqui para a gente resolver aí a questão número 2. E aí eu já vou subir assim, ó, vou deixar desse jeito assim, ó. Escreva na forma de fração imprópria os números racionais a seguir. Será que é difícil? Eu acho que não. A letra A, 5, e aí ele coloca, né, 1 dividido para 4. Uai, mas eu sei que a forma mista é a mesma coisa de escrever 5 mais 1 quarto. É a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Mas só que o professor, na aula passada, ensinou a somar fração. Somar fração é fácil. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir aqui por 1. Por quê? Porque 5 dividido por 1 é o próprio 1. Então, eu não preciso fazer mais nada aí. Agora, eu vou executar os passos da aula passada. Ó. Como é que eu somo essa fração? Eu vou multiplicar, certo? Como elas têm denominadores diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, os denominadores. 1 vezes 5, 1 vezes 4, certo? 1 vezes 4 vai dar igual a 4. Tranquilo? Agora, o que eu faço? Multiplico o cruzado. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu venho aqui e coloco 20. Pego o sinal de mais e vou repetir. Agora, multiplico o cruzado com o que restou. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual aí ao próprio 1, certo? 20 mais 1 é igual a 21, dividido para 4. A resposta é essa. Então, para a letra A resposta é 21, dividido para 4. Eu saí da forma mista e transformei aí na forma de fração imprópria, beleza? Letra B, vamos lá, letra B. 10, no caso, 1/3. Isso é a mesma coisa, vou separar, ó, que 10 mais 1/3. Ó, toda vez que o 10 ele não tiver na forma de fração, o que eu faço? Coloco 1 embaixo dele. Agora faço essa soma de fração. Como é que eu faço essa soma de fração? Coloco o tracinho lá na frente e multiplico, ó. 1 vezes 3 é igual a 3. Tranquilo? Agora multiplico, ó, 10 vezes 3. Multiplico cruzado. 10 vezes 3 é igual a
30. Agora eu multiplico o cruzado aqui novamente, ó. 1 vezes 1. 1 vezes 1 é igual a mais 1. Agora eu somo, ó. 30 mais 1, 31, dividido por 3. A minha resposta é 31 dividido por 3. Eu venho e anoto aqui, ó, 31, certo, dividido para 3. Escrevi na forma de fração imprópria, tranquilo? Letra C aí, ó, para a gente fixar bem. Letra C. C de casa. A fração imprópria é 5, certo, por 2 terços. Vou escrever ela separada. Vai ser 5 mais 2 terços, certo? Embaixo do 5 não tem nada, eu coloco 1. E aí começam as multiplicações, ó. 1 vezes 3, certo? E aí eu vou colocar um traço aqui. 1 vezes 3 é igual a 3. Agora eu multiplico o cruzado, ó. 5 vezes 3 é igual a 15, certo? O sinal de mais eu vou repetir, certo? E agora eu multiplico o cruzado com o que restou. 1 vezes 2. 1 vezes 2 é igual a 2. O resultado, 15 mais 2 é igual a 17, dividido por 3. Então, a minha resposta é 17 terços. Então, eu venho e anoto aqui, ó. A minha resposta é igual a 17 terços. Essa última aqui, vou deixar para vocês, tranquilo? Então, essa última aí eu quero ver se vocês aprenderam realmente, de fato, tranquilo, se compreenderam, certo? Na segunda-feira a gente começa a fazer aí uma aulinha de exercícios. Eu vou fazer a chamada aqui agora, beleza, pessoal? Eu vou fazer a chamada e faço a liberação aqui de vocês, tranquilo?